Entrou. Nossa, tá cortando, é porque eu tô aqui na frente da churrasqueira, que tava fazendo churrasquinho, e eu não tô conseguindo enquadrar o celular. Olá, Oi. boa tarde. Nós estamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube, Conexão Trabalhista. Nós estamos aqui em 4 pessoas por enquanto, tem mais alguns convidados que ainda não chegaram. Estou aguardando o pessoal chegar. Eu vou começar os compartilhamentos e as distribuições dos links aqui. Eu vou pedir para o Ives fazer a gentileza de se apresentar e, na sequência, Rodner, e depois eu peço para o Barbudinho se apresentar enquanto os outros convidados não chegam. Enquanto isso, eu vou ganhando um tempinho e vou distribuindo os links para vocês. Tá ok. Obrigado, Carol. Boa tarde a todas e todos. Em nome da Carol, Rodner, o Luiz Henrique, o Barbudinho, que já é conhecido nosso de tantos e tantos links e vídeos, é a nossa estrela hoje. E é importante a mobilização, é importante que a gente converse e tenha essa grande rede de contatos de trabalhistas no Brasil. Eu digo isso porque nós hoje somos uma nova vertente política. E essa nova vertente política ela precisa ter adesão de pessoas nos mais diversos rincões do Brasil. Né? Hoje, a Conexão Trabalhista tem gente do Nordeste, tem gente do Sul, tem gente principalmente do Sudeste, aqui no Centro-Oeste, né? Com certeza absoluta, já convidei um companheiro nosso da juventude aqui para participar conosco também, e eu fico satisfeito em entrar em contato com o Barbudinho, que é da terra da minha família por parte de pai, que mora aí também em Santa Maria, mas na verdade é oriunda de Santiago, que é uma cidade aí próxima de Santa Maria também, e a gente tem uma tradição de brisolismo também na veia. Eu não sabia disso, fui conhecer meu pai com 30 anos de idade, mas no Rio Grande do Sul você faz uma escolha, ou você é Inter ou Grêmio, ou você é brisolista ou você não é brisolista. Então, a satisfação é entrar em contato aqui com o Barbudinho, com o Rodner e com a Carol. Obrigada, Ives. Rod, com você. Boa tarde, turma boa. Muito feliz de receber o Barbudinho aqui. Eu nunca tinha conhecido pessoalmente, mas a página dele acho que, se não me engano, a segunda página cirista com mais curtida, né? E ele usa uma coisa que é muito importante hoje, que é a memificação da política, porque o meme é uma coisa lúdica que chama atenção em curto espaço de tempo. Né? Às vezes é mais eficaz que um textão bem elaborado. Enfim, é triste até dizer isso, mas a gente está na realidade é empírica, né? Não dá para negar isso. E eu acho o trabalho dele fantástico. A Ciro Zoeiro é uma página que eu curto bastante. E eu estou muito feliz de ter a presença dele aqui hoje com a gente. E pedindo para o pessoal, de novo, não esquecer que essa semana a gente tem muita coisa. A gente tem Manuel Dias, o Nakashima. Então, essa semana o programa vai bombar. Mas hoje aqui a grande estrela é nosso amigo Barbudinho. Barbudinho, fala um pouco do seu trabalho para a gente. Para quem não conhece, eu duvido que alguém não conheça a sua página, mas, enfim, como isso começou, como você alavancou, como é que foi esse processo? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês por estar aqui dialogando e conversando um pouco sobre esse momento importante e trágico que o Brasil está vivendo diante de uma pandemia, diante de um governo completamente irresponsável que promove uma necropolítica sem precedentes e acaba se tornando manchete dos principais jornais do mundo, né, que denunciam aí como vem conduzindo Bolsonaro não só a pandemia, mas toda a política de ataque ao povo trabalhador, enfim, os retrocessos que a gente vê a serviço do capital financeiro, a serviço do neoliberalismo, para quem esse governo veio. Então, agradeço mesmo o carinho, o Carol, o Ives e o Rodner, é um prazer mesmo estar aqui. Vocês podem me convidar sempre, vai ser sempre uma honra, sempre um prazer estar dialogando com gente da nossa base, gente que está na mesma trincheira, batalhando pelos mesmos princípios. Bom, primeiro é o seguinte, eu nunca gostei muito da minha barba, né? Barbudinho foi um apelido que vocês devem ter
visto essa cena que eu vou contar, só não sabia que fui eu. Muita gente associa e aí depois se dá por conta. Mas eu invadi a Globo em 2016, na verdade eu dei o start. Eu invadi a Globo em 2016 denunciando a manipulação da emissora, que acabava manipulando as pessoas, né, a aderirem um golpe contra a presidente Dilma, que acabou colocando uma quadrilha para governar o Brasil. Então, eu invadi a Globo com uma plaquinha Globo golpista quer incendiar o país, no Jornal da Globo, quando ainda o William Vac, o racista, era o âncora. E aí, a partir daquilo, eu virei um meme, e aí eu acabei usando aquela minha manifestação para promover um ativismo digital, não só contra a emissora golpista, mas contra contra todos os golpistas que estavam promovendo, né, o impeachment da ex-presidente Dilma. A partir daquilo, eu me tornei um ativista digital, fui crescendo nas redes sociais, tive uns 15 minutos de fama, eu virei uma espécie de Big Brother, porque tu imagina, tu invade a Globo, tu aparece na tela da Globo, aí a esquerda toda me via como uma figura que... Inclusive o PDT, na época eu militava no PT, mas o PDT, à época, tinha me dado um selo, né, como herói da democracia, e o PDT me fez uma homenagem no acampamento da democracia, lá nas vésperas da votação do impeachment na Câmara, que o Brizola sempre foi um dos principais líderes políticos que sempre combatia a mídia, o oligopólio de mídia, combatia a mídia, a Globo, né, mais especificamente. Então, aquilo foi, na verdade, eu estava namorando o PDT e logo em seguida eu acabei vindo para o partido, e que hoje muito me orgulha, que hoje eu faço parte e está caminhando ao lado de figuras aí como Ciro Gomes, né? A partir daí também teve a nossa militância nas redes sociais, fizeram eu e o Humberto, que é meu outro parceiro, a gente conduz a Ciro Gomes Zoeiro. Hoje a maior página de apoio ao Ciro tem 1.100.000 seguidores, até um pouco mais, e a gente vem promovendo o Ciro desde 2017, então um crescimento muito grande, um pouco período de tempo. Fora isso, o Barbudinho, minha página pessoal, a gente também nunca deixou de usar aquela ferramenta como uma ferramenta de luta. Na época do governo Temer, e depois na eleição, né, fazendo construindo a nossa narrativa e pedindo voto para o nosso projeto, que era o melhor para o Brasil. Com certeza, se o Ciro tivesse elegido presidente, a gente não estaria nessa tragédia em todos os sentidos. E agora, como oposição ao governo Bolsonaro. Hoje, a gente tem 437.000 seguidores, mas a gente é uma das páginas que possui o maior alcance no Brasil na política, né? A gente passa aí dos 30 milhões de engajamento por mês com os nossos vídeos, com as matérias. Nós temos um portal de notícias também próprio hoje, o único ligado ao PDT, que tem mais de 2,5 milhões de usuários únicos acessos por mês. Então, é a nossa trincheira, é o que a gente gosta de fazer, é a nossa batalha, a gente não vai fugir disso. Rodner, não é fácil uma vida como essa, a gente se expõe muito, a gente expõe nossa família, eu já fui ameaçado diversas vezes. Eu, inclusive, morro 2 processos, 2 ações. Uma é contra um empresário de Brasília, tá correndo já na justiça. O cara, a onda fascista, essa incitação ao ódio, à violência, ela está muito grande no Brasil. Não é à toa que a gente percebe aí atos de bolsonaristas, atos de simpatizantes ao governo que não respeitam a democracia, que não respeitam a liberdade de imprensa, que cerceiam a liberdade de imprensa. Os enfermeiros, na manifestação dos enfermeiros que estavam lá em memória aos colegas vítimas da pandemia, agredidos por bolsonaristas em frente ao Palácio do Planalto. Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um bolsonarista deu um soco no rosto de uma mulher. Eu me arrepio a falar esse tipo de coisa, porque é gravíssimo aonde o Brasil chegou com essa onda fascista no poder. Pessoas que não respeitam a democracia, incitadas pelo seu líder intelectual, Jair Bolsonaro, que promove isso nos seus discursos desde antes de ser presidente da República, né? Então, um pouco é isso que eu tinha para começar aqui o nosso debate, explicar um pouquinho a nossa história, né? E dizer que, mais uma vez, agradecer o convite, e a gente está aí, disponível para o debate.
Barbudinho, uma pergunta que não quer calar, só um instante, Carol, porque eu não posso deixar fugir essa. Porque é uma coisa que sempre perguntam para mim. Quanto você ganha para fazer esse trabalho de página? Você perde. Assim, Rodner, no início, a gente nunca trabalhou pensando em ganhar alguma coisa. Foi militância mesmo, 2016. Acontece que mudou a forma de operar nas redes sociais. O próprio Facebook monetizou, então eu não posso mentir que hoje a gente não ganha algum recurso com isso. Mas isso foi espontâneo, foi algo que aconteceu. Ou seja, a gente nunca fez isso por dinheiro, né? Hoje tem monetização no Facebook, a gente consegue tirar um recurso que a gente consiga financiar, por exemplo, a promoção do nosso próprio site, de pagar pessoas para poder, enfim, estar operando, fazendo notícias. O nosso site, como eu disse, tem 2,5 milhões de acessos por mês, então gera demanda, gera recurso para te manter um site com tantos acessos no ar. Então, a gente consegue tranquilamente bancar isso e poder aprimorar os nossos equipamentos também. Não é nada que a gente tenha luxo, isso não, com certeza não. A gente não tem não é coisa, a gente não é um youtuber, um Whindersson Nunes, entende? A gente consegue pelo menos manter a nossa luta e deixar ela um pouco mais qualificada com o recurso que a gente consegue. O que eu queria dizer é que o PDT mesmo, ele não dá um centavo. Porque já me acusaram várias vezes de que eu faço uma militância porque eu ganho dinheiro com isso. Na verdade, eu só ganho ameaça de morte, xingamento, ameaça de processos, difamação. É pesado você começar a mexer com política, porque você está mexendo num território de ódio, ainda mais nesse momento que a gente vive, de polarização extrema. O senhor de Minas Gerais disse que tem um polícia civil, que é a sobrinha dele aqui em São Paulo, que ia me jogar numa vala, sabe? Só que assim, eu não me assusto, porque primeiro que eu sei que machão de internet não é perigoso, mas assim, você tem que ter brio, porque você acorda de manhã e às vezes você tá num dia bom e aquilo pode te desmotivar e tal, mas você faz isso pela luta. E o PDT realmente não tem como patrocinar suas páginas. O seu monetização do Facebook é outra coisa, não tem nada a ver com o partido. É só para deixar claro, porque a gente faz isso porque gosta, porque acredita na causa, porque acredita no Ciro Gomes presidente. Exatamente. Isso é o principal. A gente não ganha nada do partido, nada do Ciro, nada de ninguém. O recurso que a gente conseguiu gerar com isso é das próprias redes sociais, que hoje elas acabam nos fornecendo um recurso em troca, claro, deles promoverem anúncios dentro dos nossos vídeos. Então, é basicamente isso. Ô, Barbudinho, eu estou aqui olhando. Entre os meus contatos de WhatsApp, eu tenho editores, redatores de páginas da blogosfera petista, que são tão criminosos, distorcem tantos fatos e as notícias, descontextualizam as falas do Ciro, quanto as páginas dos bolsominions. Então, eu queria entender assim, a gente está começando um trabalho bacana agora, esse trabalho Conexão Trabalhista. Foi uma ideia que o Rodner teve, ele falou, cara, vamos chamar o Ives para que a gente consiga colocar pessoas de várias partes do país que pensam como a gente, conecte. Então, ele dá voz para figuras importantes, como os nossos parlamentares. A gente pensa no futuro que o Ciro deu uma oportunidade para a gente, participe. E eu acho que o nosso argumento ganha um pouco mais de força, Rod. Não sei se você reparou que ontem ele participou de uma live com estudantes da USP. Sim, eu sei, eu vi. Então, assim, talvez no futuro a gente consiga, mas por enquanto nós estamos com parlamentares, com a militância, blogueiros, jornalistas, escritores. O que eu quero saber para você, assim, você começou, você explicou para a gente, mas agora você deve estar sendo bombardeado por robôs, fake news, campanhas difamatórias. Então, assim, quais os cuidados que nós estamos começando agora? Não é um trabalho igual ao seu, mas é um trabalho também que a gente julga importante, a gente quer levar informação, a gente quer conectar as pessoas. Quais os cuidados, quais as armadilhas que a gente pode encontrar no caminho de pessoas que vão querer desconstruir, difamar? Porque eu falo, repito, a blogosfera patrocinada pelo PT, a gente sabe também que ela é tão criminosa
Quantos sites temos aí que distorcem, descontextualizam? Então, a gente não sofre bombardeio só do Bolsonaro, dos robôs, dos bolsomínios. A gente sofre da blogosfera petista também. Fala para a gente um pouco da sua experiência, o que você acha que é importante a gente observar, as armadilhas. Carolina, primeiro assim, a nossa ideia de ter criado o Folha Impacto, eu vou revelar para vocês, é um nome bosta, eu não gosto de Folha Impacto. Folha Impacto foi sem querer, a gente criou só para ver o que ia acontecer e deu certo. Enfim, imagina, no primeiro mês que a gente criou o Folha Impacto, teve 600 mil acessos. Obviamente não foi gratuito isso, a gente conseguiu porque já tinha o nosso exército consolidado nas redes, já tinham, né, as nossas páginas grandes e tal. A gente criou essa página justamente para a gente ter uma maneira de poder promover as notícias relacionadas ao Ciro, ao PDT, com a realidade, com a verdade, para poder criar um contraponto aos próprios blogueiros petistas que promovem, digamos assim, a desunião da esquerda, porque eu vou dizer para vocês, eu não acho que a melhor forma da gente construir uma alternativa política viável para combater o neoliberalismo, o fascismo que está no Brasil hoje, é atacando a esquerda. Nas nossas páginas, eu nunca ataquei o Lula, a gente nunca atacou o PT. A gente não vai promover esse discurso, mas a gente vai defender o Ciro quando o PT fizer isso, porque a gente não está sendo iguais a eles, né? Mas isso é uma opinião apenas nossa, assim, em relação a como a gente tem operado nas nossas narrativas. Não discordo, acho que também a gente não tem que ter sangue de barata e aceitar todos os ataques que vêm do nosso campo político, porque imagina, se o campo progressista todo começar a brigar entre si, vai virar um caos, é tudo que a direita quer, que a gente se desorganize, que a gente se desestabilize. Ontem eu entrevistei a Fernanda Melchiona, e até, se vocês depois quiserem, nos 15 minutos finais da live, a deputada Fernanda Melchiona deu uma análise de conjuntura maravilhosa e perfeita, que o campo progressista todo deveria fazer uma análise democrática, consultar a população de quem são os melhores nomes para representá-los, e aí a unidade em torno desses nomes, que só assim a gente vai conseguir defender os nossos princípios e combater contra essa gente que está destruindo todos os direitos e fudendo com a classe trabalhadora. Então, a gente criou esse blog dentro dessa perspectiva, né? De promover os discursos do Ciro, de promover a nossa narrativa trabalhista do PDT nas redes sociais. E a gente conseguiu, com muito êxito, em vários momentos, fazer isso. Vou dar um exemplo de um deputado gaúcho aqui, o deputado Pompeu de Matos, que é presidente do PDT estadual. Vou dar um exemplo dele, depois um exemplo do Ciro. O Pompeu foi atacar, o velho da van, Luciano Hang, processou o Pompeu, porque o Pompeu publicou um vídeo denunciando, chamando ele de velho da van e dizendo que ele devia para a Previdência. E o Luciano Hang moveu um processo, uma ação contra o Pompeu, para que o Pompeu removesse o vídeo das redes sociais com pena de pagar R$1.000 por dia que o vídeo não fosse removido, alguma coisa assim. O juiz negou a liminar do Luciano Hang e disse que o Pompeu tem a prerrogativa de deputado e pode expressar sua opinião nas redes sociais. Só que a Zero Hora distorceu, a Zero Hora é o principal jornal aqui do Rio Grande do Sul de circulação impresso, do grupo RBS da Globo. E aí o jornal Zero Hora disse ao contrário, Pompeu de Matos foi condenado a remover um vídeo tal que fala do Luciano Hang, e se não remover vai ter que pagar multa. Só que aí a Zero Hora publicou isso, os jornais do interior, todo mundo começou a replicar essa matéria do jornal, dizendo que o Pompeu tinha sido, né, condenado a uma ação movida pelo Luciano Hang. Só que é o seguinte, uma hora depois, a Zero Hora se retratou, corrigiu a matéria e tudo mais. Só que o interior, tu não consegue, foi uma fake news, entendeu? Tu não consegue combater, tipo assim, a coisa ruim, notícia ruim, corre facilmente, né? Aí, para ti conseguir desmentir aquilo, tu não tem noção da quantidade de gente que já foi atingida por aquela informação errada. Aí refletiu que no outro dia milhares, não digo, centenas de jornais locais do interior replicaram a matéria da Zero Hora sem ter visto a veracidade e a correção da matéria, ou seja,
replicaram e publicaram nas suas capas de jornal que o Pompeu tinha sido condenado. Mas, enfim, uma hora depois a gente fez uma matéria no nosso portal que nenhum outro blog faria isso por nós. É isso que eu estou querendo dizer, ninguém faria isso por nós. Nós fizemos uma matéria dizendo, juiz nega liminar de véio da van que processa deputado por chamá-lo de véio da van. Então, a gente criou um título um pouco sensacionalista, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu dar vazão àquela matéria, e aí a gente espalhou a verdade, e o nosso campo, o PDT, os eleitores do Pompeu, puderam usar essa matéria para se defender nas redes, entende? É claro que é complicado um veículo alternativo conseguir uma credibilidade, digamos assim, em meio a um país onde não tem uma democratização da mídia, onde tem muito preconceito com blogueiros, é a mídia tradicional que é o que vale, né? E eu acho que, em meio às fake news, e a própria mídia tradicional, ela promove esse discurso de que é só os portais, os canais deles que tem que ser acessado, porque o resto tudo é fake news. Então, é mais complicado a gente conseguir se inserir como alternativa, como referência. Mas a gente está tentando batalhar por esse espaço e tem conseguido alguns êxitos. E sobre o Ciro, nós fomos os responsáveis por divulgar uma denúncia gravíssima que o Ciro fez sobre o secretário de desestatização do governo Bolsonaro, o Salim Matar, que é o dono da Localiza, dizendo que ele não lucra só com aluguéis de carro, que o que mais ele lucra é com a venda dos automóveis, porque o Salim Matar, o que ele faz? Ele compra os carros com isenção de muitos impostos, um carro que custa 70 mil reais, ele vai lá e compra por 50, e aí ele aluga para um motorista de Uber que vai ganhar com aluguel. Depois que o motorista do Uber usou uns 50 mil, 60 mil quilômetros, ele vai lá e vende aquele veículo por 60 mil, por 10 mil a mais do valor que ele comprou. Estou dando um exemplo que é mais ou menos assim o cálculo do Ciro. O Ciro fez essa denúncia aqui no Rio Grande do Sul, eu estava acompanhando a agenda do Ciro, fiz um vídeo, poxa, eu vou divulgar isso aqui nesse exato momento, parei tudo que eu estava fazendo, peguei o vídeo, publiquei no Ciro Zoeiro, deu mais de 1 milhão de visualização, peguei aquele trecho, coloquei na matéria, e a matéria bombou, teve mais de 100 mil acessos à matéria que o Ciro estava denunciando o Salim Matar e o governo por esse benefício que estava dando para o empresário, né? Então, essa é a importância. Agora, a tua pergunta sobre como vocês que estão iniciando as precauções que vocês devem ter nesse momento. Eu digo o seguinte, não se intimidem nunca, porque vão tentar calar vocês, como assim tentam calar a gente. Todos os dias, eu não vejo mais mensagem, porque todos os dias é ofensa à integridade, é ofensa de cunho homofóbico, é ofensa de cunho de preconceito gordofóbico, sabe? Que eu sou gordinho. Então, é cada coisa que a gente vê, assim, chega a te desmotivar, né? Mas é isso, tenham força para nunca desmotivar e seguir nessa luta que é muito importante que a gente consiga aqui, nesses espaços, nas redes sociais, que cada vez vão ter mais importância dentro de um processo eleitoral, que a gente consiga dar a nossa manifestação, abrir a nossa voz, abrir a nossa boca e falar o que a gente pensa e continuar denunciando esse governo. Então, não se intimidem nunca, porque é o que eles vão tentar. Quando a gente fala a verdade, eles tentam nos calar. Então, não se intimidem e processem quem quem tiver esse tipo de atitude de tentar censurar vocês. O Barbudinho, essa história do deputado Pompeu aí é um caso curioso, porque, assim, já está comprovado que o governo Bolsonaro ele tem o tal do gabinete do ódio. Ou seja, ele tem uma verba alta, que não é baixa, é coisa de 500 mil reais por mês, para disparar fake news. Então, assim, a matéria que interessa a eles vai circular muito mais do que a retratação, você entendeu? Porque não é interessante para eles usarem as ferramentas para negar o que foi dito. Eu percebi isso muito claramente na eleição, porque eu comecei a receber muitos memes que a Patrícia Pilar estava falando que, assim, eu nunca apanhei do Bolsonaro, porque eu era casado com o Ciro.
Aí ela fez um vídeo desmentindo isso. Mas o vídeo não teve nem perto do alcance que teve a fake news. Então, como a gente vai combater isso se a gente não tem o aparelhamento do lado, o dinheiro, a verba? Porque, assim, agora eles têm a verba do próprio governo federal. Mas antes tinha o Steve Bannon. Então, como a gente vai equilibrar essa luta injusta? É o seguinte, a justiça precisa criar os próprios parlamentares. Eu acho que depois dessa CPMI das fake news, isso vai ter que ser construído uma legislação mais rigorosa para combater as fake news. Quem dissemina fake news tem que arder no bolso para essas pessoas terem noção do que elas estão fazendo. Não só sobre a integridade das pessoas, difamar a vida das pessoas, agora na própria pandemia da fake news. Ceará, acho que a Paraíba também já criaram legislação estadual que multa quem divulgar fake news. Teve gente que morreu porque tomou uma medicação que não era, que disseram que era uma medicação, inclusive a própria cloroquina, né? Que medicação que não fazia efeito no coronavírus, mas aí a pessoa implicou num efeito colateral e morreu. 14 pessoas tomaram álcool puro. 14 pessoas tomaram álcool puro por ler fake news. Então, a legislação precisa ser mais rigorosa, punir quem tem essa prática, e o Carlos Bolsonaro, ele precisa ser preso. O Carlos Bolsonaro precisa ser preso porque ele é líder de uma organização criminosa. Ele já foi apontado pela PF, não é à toa que Bolsonaro tentou interferir politicamente na instituição para tentar livrar o couro dos filhos, né? A família tem essa prática que acabou elegendo Bolsonaro. Fake news elegeu Bolsonaro, não foi só culpa do PT. Eles tiveram muito dinheiro, muito financiamento para isso. E agora, comprovado que no gabinete do Eduardo Bolsonaro, usando estrutura pública, Eduardo Bolsonaro usou estrutura pública para manter um perfil que divulgava fake news nas redes sociais. Então, isso está comprovado. O que mais a justiça brasileira precisa, que outra prova cabal precisa para que eles sejam punidos pelos crimes que estão cometendo? Então, isso precisa acontecer com urgência. Uma punição grave a essas pessoas que disseminaram fake news, para que aí, então, o Brasil comece a discutir uma forma mais rigorosa para evitar que catástrofes e tragédias aconteçam no futuro. E a Carla Zambelli também, eu acho que ela precisa ser caçada para ontem. Porque em uma semana, ou 2 semanas no máximo, ela cometeu 2 crimes gravíssimos. Ela tentou comprar o Moro descaradamente, com uma vaga no STF, e a outra que é pior, ela tentou contra a saúde pública. Ela repassou a fake news de que estão enterrando caixão vazio. E algumas famílias começaram a abrir os caixões, infestados de coronavírus. É um absurdo que se permita que uma parlamentar faça isso e saia impune, sabe? Porque são 2 crimes em uma semana. Parece que esse povo perdeu o medo de... sabe? A nossa Câmara dos Deputados é omissa. Era para ter caçado para ontem. O Eduardo Bolsonaro, quando ele falou sobre fechar o AI-5, era motivo de cassação também, mas não sei, eles são omissos. Como que a gente vai fazer? A gente pode falar, condenar, apontar, mas depende deles, né? É isso aí. O Barbudinho, eu queria até colocar uma situação quando eu também... Era até importante a gente ter dialogar sobre isso que vocês estão falando de fake news, sobre essa rede de robô que é do gabinete do ódio, enfim. Eu, em 15 de março, quando eu teve aquela manifestação escrota do Bolsonaro, que ele foi para frente do Palácio do Planalto, eu passei aqui na Afonso Pena e gravei um vídeo, porque a Afonso Pena estava parada para passar uma carreata. Eu inventei o termo motociclata, né, de moto, porque o deputado estadual mais votado aqui é um tal de Capitão Contar, e ele é motoqueiro. Ele parece um Playmobil, assim, todo capitão, tal, papapá, fortão. E ele fez uma carreata com motos na frente, depois com carros, né? As motos, só Harley, só moto chique, e depois só carro Hilux para cima. E fiz um vídeo. E gravei esse vídeo e joguei na internet. Ora,
Joguei na internet, joguei no grupo de Campo Grande, de 400 mil pessoas que usam para compra e venda, enfim. E em menos de 10 minutos eu recebi um print de pessoas pedindo para me agredirem. Vai lá, agride ele é de esquerda, ele é ligado ao PDT, e papapá. E é sempre a mesma coisa. É só poesias para nós, assim, mandando a gente para aquele lugar, mandando a gente tomar naquele lugar, falando que a gente é homossexual, que é isso, que é aquilo, pegando algum defeito físico, enfim. Então, é mais. Ou, por exemplo, falando que você é bandido, que você é petralha, que você é sardinha, enfim. Então, é um padrão, eles têm um padrão de xingamento. E tem um lá que até eu já bato papo com ele, já tenho até uma amizade com o cara. Eu até já mandei um recado, eu falei, olha, Carluxo, faz o seguinte, meu irmão, primeiro, se prepara que a Polícia Federal vai te prender. E ele ainda respondia, eu falei, por que você não vai atrás do Jean Willis? Eu falei, por quê? Você já ficou com ele? E o cara, não, porra, como é que o Jean Willis dá um apelido desse pro Carlos? Eu falei, então faz o seguinte, Carlos, sai do armário, que é melhor, porque você vai ser preso. Então, eu acho que mais dia ou menos dia, a Polícia Federal vai pegar esses bandidos. A minha avaliação é que o Bolsonaro vai sair preso da presidência da República. Ele não vai sair impune, ele vai sair preso da presidência da República. E me parece, na minha avaliação, que os políticos, e é por isso que a política está tão... principalmente o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, os partidos políticos, porque eles vivem num tempo analógico e as pessoas vivem num tempo digital. Então, no tempo analógico do Rodrigo Maia, não há timing político ainda para pedir o impeachment. Mas no nosso tempo digital, já passou da hora desse cara cair. Não é porque a gente quer que o Mourão assuma, porque é outro engodo, é outro desastre, mas é porque, com o Bolsonaro, você tirando o Bolsonaro, você diminui a escala autoritária, a escala fascista, e é o que você falou. É o modelo perfeito, tem que ser branco, tem que ser magro, tem que ser esbelto, tem que ser idiota, tem que ser tudo isso. Se não for isso, meu amigo, você está fora. Agora, o que a gente precisa conscientizar, principalmente as classes marginalizadas do Brasil, é porque eu fico pasmo ainda de ver alguns amigos, companheiros que são marginalizados ainda apoiando esse tipo de discurso. Né? Então, eu acho que falta muito para o brasileiro uma consciência de classe, infelizmente, e acho que o nosso papel principal é dar apoio realmente àquelas pessoas que querem militar, que querem falar na rede. Esses dias atrás eu estava conversando com um amigo meu que é candidato a vereador aqui, Rodner, e ele, Barbudinho e Carol, e ele é do rock, ele é presidente da juventude. E ele falou, mas Ives, como é que você fala tão mal do Bolsonaro? Você vai perder voto. Eu falei, olha, eu tenho que falar o que eu penso. Eu tenho que ser um político, e se a gente quer fazer política, a gente tem que falar aquilo que a gente pensa. Se a gente perde 30%, igual hoje, isso eu queria falar, o Felipe Neto fez um vídeo muito bom, né, falando que quem não combate o fascismo está conectando com a subida dele, e eu prefiro perder 30% e ficar com 70%, que é a maioria da população, do que querer agradar 100%. Então, conforme o Pepe Mujica, que é o ex-presidente do Uruguai, falou que não é água para não ter gosto, ele tem gosto. E quando você tem gosto, tem gente que não vai gostar. Né? Então, eu acho que é muito importante, e eu quero parabenizar por estar fazendo essa rede Ciro Zoeiro, que é uma rede que há alguns anos a gente já compartilha, a Impacto, que é uma folha importante para que a gente passe a visão progressista, mas sem fake news, porque existem fake news também do nosso campo. E acho o principal hoje é o seguinte, nós precisamos realmente parar de gladiar, de nos degladiar, porque existe isso. Eu, pessoalmente, não faço mais de entrar em página... até dá vontade de algumas vezes entrar em página de companheiro meu lulista, petista, para falar, a culpa foi dele que lá em trás, em 2018,
jogou contra a gente. Mas tudo bem, isso passou, nós temos que olhar para frente. E aí que eu pergunto para você, Barbudinho, qual que é a importância agora de a gente apoiar, ter uma rede de apoio a quem for militante dessa causa e que vai ser candidato? Falo especificamente, eu serei candidato aqui, a Carol será candidata em Pira, o Rodner... Só um momentinho antes, você me disse que um companheiro do PDT da JS estava cogitando falar bem do Bolsonaro. Não. Ele tava falando o seguinte, ele estava perguntando, falou, Ives, se você não fica com medo de perder voto quando você fala mal do Bolsonaro, eu falei, poxa, mas no seu meio de rock também tem, né? A maioria anti-Bolsonaro. Eu falei, não, mas tem gente que é Bolsonaro, por incrível que pareça. Eu falei, mas você tem que ter, você tem que falar aquilo que você acha né, que é de fato, mesmo com medo de perder voto, porque é melhor você ganhar com votos, né, com aquelas pessoas que pensam conforme você. Então, assim, não foi nada disso que você... Não, ele é anti-Bolsonaro, ele é sinistro. Eu quero até trazer ele para o nosso time, mas é uma pergunta que não é só ele que faz, são várias pessoas. E é por isso, Barbudinho, que eu queria te perguntar exatamente essa linha de apoio que a gente pode dar para os candidatos do partido, principalmente a vereadores de primeira viagem, pessoas que querem militar no campo cirista, né? Aí no Rio Grande do Sul é muito forte o PDT, mas que efetivamente não tem condições, né? E eu acho que essa campanha vai ser uma campanha de muita mídia social, vai ser muito pouco contato pessoal, né? Eu tenho conversado muito com as pessoas por WhatsApp, porque é difícil a gente conversar agora em tempo de pandemia. Então, eu queria de você, no que a gente pode pensar enquanto rede cirista para dar apoio para essas candidaturas. Eu acho assim, Ives, é uma pergunta super pertinente. Eu acho que está sendo construída a possibilidade também de eu ser candidato a vereador em Santa Maria, né? Eu já fui na última eleição também, a gente quase se elegeu, fiz 1.236 votos, com todas as dificuldades, sendo do partido que estava enfrentando uma dificuldade muito grande também, e acabei ficando na segunda suplência, e sem recurso nenhum. Agora, o problema é o seguinte, eu acho que a gente precisa construir uma unidade entre nós, ativistas, jovens, que a gente coloca a cara a tapa, está nas redes sociais todo dia, lutando, batalhando pelos nossos princípios, contra o governo, defendendo o Ciro. Eu acho que a gente precisa criar uma unidade entre o nosso grupo. E aí começar a promover as vaquinhas online, elas já estão permitidas, eu acho, desde o dia 1º de maio, né? Se eu não me engano. E eu acho que a gente precisa começar a construir isso, para que simpáticos ao PDT, para que simpáticos a nós consigam fazer uma doação, para que a gente consiga ter o mínimo de recurso para enfrentar esse sistema. Porque os detentores de mandatos políticos tradicionais, eles se perpetuam no poder porque eles se organizam de uma forma para eles nunca saírem dali. Tu vai nas câmaras de vereadores, a maioria são vereadores que estão lá 2, 3, 4 mandatos, em todos os lugares é assim. A população precisa ter a compreensão de que a renovação da política é necessária nesse momento. Votar no Bolsonaro como a renovação da política. O Bolsonaro foi 30 anos deputado, gente. Renovação da política é o escambau. Renovação da política somos nós que nunca tivemos a oportunidade de estar lá, construindo nosso projeto, expondo as nossas ideias e combatendo o que não é o ideal para a população. Então, a gente precisa se organizar e apresentar uma estratégia efetiva para o próprio PDT Nacional. O PDT Nacional precisa dar uma olhada para as candidaturas jovens, para os jovens ativistas, para as pessoas que têm essa coragem que nós temos, né? Não estou menosprezando outras candidaturas, dizendo que os nossos quadros do PDT antigos são quadros. Não é isso. Bem pelo contrário, nós temos grandes quadros na política. O que eu estou dizendo é que a gente precisa de oportunidade. A juventude do PDT, a juventude socialista do PDT, e nós que nunca tivemos a oportunidade de ter um mandato eletivo, que nós tenhamos a oportunidade, que a gente seja visto com o PDT que tem feito apostas que decepcionam, e a Tabata é a maior prova disso, sabe? Então, pessoas identificadas conosco é que precisam... Barbudinho... O nosso partido é que precisam ter essa oportunidade.
Só um detalhe, isso que você falou da Tabata é importantíssimo. E assim, no início a gente até sofreu um pouco de como é que é? Tabatofobia, né? Vamos dizer assim. Todos nós jovens, né? Assim. Isso. Porque assim, perguntar, você não vai ser a nova Tabata? Como se, quer dizer, porque o brasileiro ele tem esse costume de achar que tudo vai se repetir, que todo mundo é igual a todo mundo. Mas o que eu queria salientar, e eu acho que isso é importante, até estou falando aqui com 3 lideranças nossas aqui, que nós, efetivamente, isso já está se começando a fazer, mas eu acho que nós temos que ajudar a direção nacional do partido a identificar quem que é cirista mesmo, quem que defende o Ciro há muito tempo, né? Assim, quem que está dando a cara a tapa há algum tempo? Quer dizer, é melhor investir nessa pessoa, mas que não ganha eleição, paciência, mas você está formando um quadro ali, né? Do que você, às vezes, pegar, e nós sofremos aqui muito isso fortemente, em Campo Grande, porque a gente sempre se juntou aqui para eleger pessoas que depois votavam com a direita na Câmara Municipal, votavam com a direita na Assembleia. Nosso candidato aqui a governador foi para o segundo turno para apoiar o Odilon e tirou para apoiar o Bolsonaro e tirou todo o partido da campanha. Então, assim, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos investir na prata da casa. Efetivamente, é aquela pessoa que dá o sangue há muito tempo pelo partido, mas principalmente também pela causa cirista, né? Não tem necessariamente que só estar dentro do PDT. Então, assim... Oi. Aproveitando o que o Barbudinho falou, ele disse sobre a hegemonia dos políticos tradicionais que estão há muito tempo no poder. Só que hoje não tem somente essa força contra a gente. Agora existem aqueles políticos jovens com aquela coisa de renovação, que são patrocinados por movimentos como Renova BR, Acredito, Vote Nelas, RAPS, que são uma força muito grande também, porque eles têm o poder financeiro, a mídia a favor deles. Então, ou seja, são 2 coisas que a gente tem que derrotar agora. O político tradicional de carreira e esses jovens de renovação, porque eu até tenho um pouco de medo de falar de renovação, porque toda vez que fala de renovação, é uma cilada. E como a gente, sem dinheiro, do nada, assim, a gente tem nossa rede, nossos memes, mas isso converte em voto? Porque assim, eu vou concorrer com gente que vai aparecer no Bial, no Luciano Huck, como a Tabata. Como a gente pode converter a nossa influência de memes em votos? Porque uma coisa é a time Ciro Zoeiro, outra coisa é o Barbudinho como pessoa física. Qual é essa conversão de votos? Eu acho meio difícil, assim, Rodner. Não é muito fácil, né? Talvez o Barbudinho, é que, assim, numa eleição municipal, a eleição de vereador é a mais difícil que tem. Porque é regional, tu tá tipo assim, eu tenho 430 e poucos mil seguidores. Só 1.500 de Santa Maria me seguem. Eu tenho o maior número de seguidores em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. Então, para ser vereador, eu não consigo. É difícil, lá vai o corpo a corpo. Claro que eu vou manter minhas convicções, vou continuar batalhando, mas eu não vou conseguir um eleitorado, eu não vou ter uma votação expressiva. O cara tem bomba nas redes e vai se eleger. É difícil, né? É difícil isso. Diferente se fosse um grande centro. Se eu fosse candidato em São Paulo, se eu fosse candidato em Porto Alegre, se eu fosse candidato no Rio de Janeiro, eu não estou dizendo que eu me elegeria, mas que eu faria uma votação mais expressiva, porque as pessoas me acompanham, porque as pessoas têm um carinho, porque conhecem o nosso trabalho. Isso eu acho que aconteceria ao natural, né? Então, vendo todo dia o cara ali batalhando, lutando, alguém vai simpatizar comigo. Agora, para Santa Maria, uma cidade, estou dando um exemplo meu, né? Uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que tem 300 mil habitantes, 200 mil eleitores, é mais difícil, porque lá tu tem os coronéis, a galera que está lá há muito tempo, os apadrinhados por políticos, gente que está fazendo rachadinha no gabinete, e essas pessoas que chegam com estrutura na campanha e conseguem se reeleger e se perpetuar nos mandatos. Então, é óbvio que a gente precisa pensar uma forma de como a gente vai ocupar esses espaços, porque a gente não tem dinheiro para investir numa campanha. A gente tem as redes sociais. Agora, se a gente fizer uma unidade, poxa, o Ives lá daqui a pouco tem seguidor, tem família em Santa Maria, aí tem seguidores em Santa Maria,
pode me ajudar a fazer indicação. Eu tenho uma rede em São Paulo, quem é candidato de São Paulo, aqui, ó, esse aqui é o Ives, parará. A gente precisa começar a construir um elo nesse sentido, juntar a nossa rede, né? E tentar ajudar uns aos outros nesse sentido. Fazer, sei lá, a Tabata viralizou depois que o Ciro teve um debate com ela ali sobre astrofísica, né? Foi. Então, não estou dizendo que o Ciro vai ter que fazer um debate com cada um de nós aqui para a gente viralizar, né? A gente não precisa disso. Mas o PDT vai precisar dar uma orientação política, uma formação política, e o Ciro vai precisar dar uma atenção para a juventude, porque se ele quer ser presidente da República, vai passar a eleição pela juventude brasileira e pelas redes sociais. Eu queria falar uma coisa para vocês. Esses dias a gente estava fazendo um debate com um filiado no Partido Liberal aqui de Piracicaba. Conexão caiu e eu precisei, mas antes da conexão cair, eu abri a última pesquisa do Datafolha. E ela falava que entre os eleitores do Bolsonaro, simpatizantes, a juventude até 30, 35 anos era o que mais tinha repulsa, 40 anos no máximo. E aí, Barbudinho, a estratégia nossa de lançar esse grupo Conexão Trabalhista é essa realmente que você falou, conectar o Ives, que é de Campo Grande, me conectar, que eu estou no interior de São Paulo, para que a gente, porque assim, se você entrar no meu Facebook, eu tenho 4 mil amigos, tenho muitos seguidores, mas eles estão dispersos, ou do Rodney, eles estão dispersos por todo o estado de São Paulo. Então, a ideia é que eu pegue os meus... Todo o Brasil. A ideia é que eu pegue os meus votos da capital e disponibilize e tente conduzir para os candidatos que participam, que estão com a gente da capital, ao mesmo tempo do Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo de Campo Grande. Então, essa é a ideia nossa, que eu e o Rodney tivemos, aí o Ives abraçou a ideia, o Guerreiro está com a gente também, eu não sei o que aconteceu, ele não pôde aparecer. E uma das coisas que eu estava assistindo esses dias uma live do Ciro, e ele estava falando com o Fábio Porchat, e ele começou a falar da destruição de sindicatos, destruição de várias entidades, destruição de várias entidades de amparo social. E a gente percebe isso, né? Pelo menos assim, várias cidades que são mais próximas de nós aqui de Piracicaba, a gente percebe que muitos sindicalistas migraram para partidos que eram mais interessantes para eles nos momentos, mas que não estavam defendendo a causa trabalhista. E com isso, agora eles não conseguem mais fazer um movimento no 1º de maio, eles não conseguem mais brigar por direito dos trabalhadores, porque eles perderam a moral, Barbudinho. Então, agora é a hora, e eu falo isso para o Osmir, falei isso numa live que a gente fez com a Almeida, que foi prefeito de Guarulhos. Eu falei, é a hora daqueles que ainda conservam uma vida reta, ainda conservam coerência, abraçar a juventude para formar novos quadros, porque não dá mais para apostar em quadros velhos. E essa é a briga que eu tenho com o Ciro, essa é a briga que eu tenho com o Diretório Estadual de São Paulo, o Rodney sabe disso, essa é a briga que eu tenho com o Diretório Nacional. Não é uma briga, eu não brigo, não tem briga, mas assim, eu tento mobilizá-los, porque assim, abraçou a Tabata, eu não abracei, eu não votei, eu tinha brigas no diretório, porque eu não queria fazer nada pela Tabata. Eu já sentia que ela tinha rabo de jacaré, couro de jacaré, olho de jacaré, você entendeu? Eu já falava para todo mundo, vocês falavam, gente, isso aí é jacaré. Então, eu não abracei a Tabata. Brigava com o Rodney, já tinha até umas briguinhas com o Rodney, falava, para! Você entendeu? Mas, assim, eu não estou pedindo para que ele venha em Piracicaba e desça a rua principal comigo. Mas se ele quer se ele quer formar novas lideranças e que não despontem nessa eleição e despontem daqui 4 anos, 8 anos, ele vai ter que descer um pouco. Ele vai ter que participar mais efetivamente das suas redes, Barbudinho. Que você é coerente, defende o Ciro. Ele tem que participar das redes do Rodney, que é coerente, defende o Ciro. Então, essa é uma questão que eu sempre levanto, porque assim, qual é a proposta da Nacional? O cirismo se debruçou no PDT e hoje você vê uma avalanche de gente se filiando, uma avalanche de gente se mobilizando, porque o Ciro renovou o PDT.
Ok. Mas por conta da renovação, já é um consenso dentro do partido. Já chegamos a esse consenso de que realmente precisa arejar o partido com jovens, com lideranças novas. Isso é um consenso. Então, mas aí o Barbudinho levantou a questão que precisa ter uma estratégia, um apoio da Nacional, uma mobilização, entendeu? Eu queria que você refinasse mais esse assunto, Barbudinho. Que estratégia é essa? Que mobilização é essa? O que você está pensando sobre isso? Eu queria só dar uma mensagem final, que eu também estou precisando, já eu tenho que sair já, e eu sei que o Barbudinho também já está meio em cima, mas corroborar com isso, com o que a Carol está falando, e deixar bem claro aqui que nós, aqui em Campo Grande, eu tenho alguns também contatos também, e que a gente acha que cada vez mais tem que fazer uma rede e fortalecer as candidaturas, principalmente esse ano, que vai ser um ano decisivo para a arrancada para 2022. Já vai embora, Ives? Ô, louco, gente, peraí, eu nem penteava meu cabelo para vir aqui, você vai ficar só 1 hora. É que ele quer tomar umas. Ô, louco, gente, puta bate-papo importante, presença ilustre, já vai largar nós na mão? Não, mas, Carol, assim, ó, desculpa também, eu tenho uma reunião às 18h30. Na verdade, eu deu aquele atraso dos 15 minutos que não estava previsto, né? Mas, assim, a gente pode vir conversar de novo, não tem problema nenhum, sou bem parceiro. Já quer marcar uma próxima conversa, a gente já marca. Todo dia tem assunto novo para a gente estar comentando aí. Cada dia é uma bobagem nova, uma merda nova que fala. Mas, respondendo a tua pergunta, daí já me despedindo, eu queria te dizer o seguinte: a gente precisa consolidar uma estratégia entre nós, conversar entre nós e apresentar um plano. Olha, presidente Lupe, olha, fulano de tal, seja para quem for. Isso aqui são pessoas que têm um trabalho efetivo nas redes, são pessoas que vão ter condições de, no futuro, em 2022, ser os porta-vozes do Ciro nas redes sociais. Essas pessoas aqui que precisam ter um olhar especial pela Nacional. Não é o financeiro que a gente está, sabe? Não é assim, tipo, não, abre a mão, a gente quer dinheiro para a campanha. Não é isso. Também a gente não pode chegar como achando que vai ter isso. Não pode, tem muitos candidatos, não pode criar uma falsa expectativa em relação à finança. Precisa ter grana para fazer campanha, isso para combater essa gente que tem estrutura, isso é óbvio, mas o que a gente quer é um pouquinho de carinho, digamos assim. Atenção, vamos fazer como tu falou, a possibilidade de fazer uma live, desse grupo, de fazer uma live com o Ciro. Poxa, como é importante uma mensagem do Ciro dizendo, Carol, tu é minha representante, tu é minha parceira, tu é minha amiga, e isso te dá digamos assim, um respaldo maior, porque essas palavras estão vindo da boca do Ciro. Então, a gente precisa ver uma forma estratégica, assim, pensar, e aí eu me comprometo também da gente começar a operar e ter mais uma reunião fechada para discutir isso, né? Para discutir isso. Até fica um pouco ruim também a gente falar mais assim aberto aqui no YouTube, mas a gente precisa ver uma forma que a gente vai construir isso e levar um plano pronto para a Nacional, para as pessoas verem de que forma vão conseguir nos ajudar. Eu concordo, e eu já vou deixar o convite para que a gente faça essa reunião logo, você entendeu? A eleição municipal, nós estamos às portas da eleição municipal, ela é muito importante. Dá para fazer essa semana, vamos fazer essa semana, essa reunião, a gente conversa entre nós, vê quem nós vamos inserir no bate-papo. Eu acho importantíssimo, e já que o Ives não vai estar entre nós, o Barbudinho não vai estar entre nós, eu prefiro então encerrar, Rod, vamos remarcar essa live. Só o seguinte, eu estou muito interessado nessa nova reunião, porque eu tenho um plano de unificação nacional. E eu achei maravilhoso, e eu achei genial. Eu conto um pouquinho com a gente, porque assim, está embrionário ainda esse projeto. Mas eu gosto muito da ideia, e outras pessoas que são influentes adoraram a ideia, e eu gostaria de expor para vocês, para a gente ter uma união e um grupo coeso. O importante é que percebam que o Ciro ele não está falando sozinho. Não tem uma Tabata Amaral mais com discurso incongruente, que ele tenha uma base com pensamento uniforme já. E depois eu explico no próximo evento certinho
estou pensando. Meninos, Eu também tenho umas já deixo ideias, o mas a convite. gente fala pessoalmente. Eu deixo o convite para que a gente tente fazer na próxima sexta ou no próximo sábado. Por quê? A gente tem uma live com o Eduardo Moreira na segunda, pelo Conexão. Na terça, a gente tem com o Manuel Dias, que é dia 12. E de Nakashima é quando, Rodner? Quinta-feira, dia 14. Ótimo. Então, eu posto na sexta e no sábado. Vamos combinar entre nós. E depois a gente vê quem a gente vai adicionar no grupo. Acho que é bacana falar entre nós inicialmente, depois a gente vai aumentando. Com certeza. Obrigado, Carol, mais uma vez pelo convite. Valeu, Rodner, valeu, Ives. Fico sempre à disposição de vocês aqui. Foi um prazer. Prazer a todo nosso, Barbudinho. Muito gratificante receber o dono da maior página cirista do Brasil. E as portas estão sempre abertas, porque o nosso programa tem esse objetivo de dar voz para todo mundo, né? Para muita gente. Valeu, brigadão, gente. Um abraço para vocês, tá? Gente, um beijo. Obrigado. Tchau. Tchau.